Checkup no rádio. Checkup no rádio, hoje com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os nossos ouvintes, 95 FM, a todos os nossos internautas. É uma satisfação, mais uma terça-feira, participarmos aqui do quadro Checkup no rádio. Pegando aqui o gancho aqui do que aconteceu com o nosso presidente Lula, né, que sofreu uma queda, conseguiu se recuperar, mas causou realmente aí uma preocupação muito grande para muitas pessoas, né? Quais são os riscos, né, que uma queda deixa para a pessoa idosa? Marcos, eu acho que o principal risco é a subvalorização da queda pelos pacientes e pelas pessoas que cuidam, né? Quando uma queda ela é uma queda que leva a uma fratura grande, como um fêmur, como um punho, alguma coisa, todo mundo sabe que foi uma queda que merece uma atenção. Quando uma queda que eles dizem, foi só uma quedinha, eles subvalorizam. Não é que essa quedinha necessariamente vai fazer com que o indivíduo tenha problemas. Possa ser até que sim. Existem algumas quedas que o paciente tem uma contusão, por exemplo, no crânio, como foi a do presidente, e algum tempo depois é que ele vai ter algum problema. A dele ainda sangrou, teve um corte, mas algumas nem essa lesão corto-contusa com sangue tem. Então, subvalorizar uma queda é o principal, talvez, erro e é o principal cuidado que as famílias devem ter. Foi só uma quedinha. O que é que isso está querendo dizer pra gente, uma quedinha? Metade das pessoas que caem, pessoas idosas, 50% delas caem novamente no mesmo ano. Então, provavelmente vai cair de novo. Dessas pessoas, 30% tem fratura em um ano. Então, dessas pessoas, 30% fratura, metade delas cai novamente. Metade delas tem problemas após essa queda. Eles têm dor crônica, eles não voltam com a mesma mobilidade, alguns fraturam, enfim. Então é aquela quedinha que está sendo um sinal de alerta. A gente sempre diz, uma queda para um idoso é tão ou mais grave do que um pré-infarto, do que um pré-AVC, como as pessoas dizem, um ataque isquêmico transitório, de um câncer que foi detectado logo no começo, esse câncer não se espalhou. Então vale a pena a gente ressaltar esse ponto de que as pessoas não podem subvalorizar, por mínima que seja a queda, por mais que a queda não tenha dado nenhum arranhão, por mais que o paciente, se ele caiu, alguma coisa aconteceu, que ele veio a cair e que ele vai provavelmente cair novamente. A gente tem que aí sim valorizar e levar para uma avaliação, seja no médico da confiança, no posto de saúde. Alguém tem que ver esse paciente para saber por que ele caiu. O mecanismo de queda é como se fosse a investigação da causa. Você está procurando por que esse paciente teve um infarto. Foi pela hipertensão, foi pelo diabetes, foi porque ele usou alguma substância, foi por um estresse. Então a queda a gente vai buscar, é o evento que trouxe ele a cair. Por quê? Foi um desequilíbrio, uma tontura. Ele vem com problemas de tontura, tem que tratar, que ele vai cair de novo. E caindo, quebra, caindo, bate a cabeça, caindo, pode fazer como o presidente precisou de várias cirurgias no crânio, cirurgias delicadas, né? Neurocirurgias. Então, se ele continuar caindo, uma hora vai ter um problema maior, além dos que ele já arruma na primeira queda, de ficar com medo de cair novamente, de ter aquela dor crônica, porque depois da queda ficou com o quadril doendo, com a coluna doendo, com a perna doendo. Então esse cuidado de identificar o mecanismo de queda, de saber por que ele caiu, foi da tontura, ele tem um problema de tontura? Não, foi porque ele não enxerga bem, ele decidiu que não vai fazer a cirurgia de catarata, ou ele faz tempo que não vai no oftalmologista e tinha um fio no meio da casa, ele tropeçou e caiu, ou ele foi passear na rua,
não viu um buraco no asfalto, no calçamento, na calçada, tropeçou e caiu. Não, é porque ele tá com dor no joelho, ele tem uma artrose e ele anda pouco, ele não faz fisioterapia, ele tá muito desequilibrado. Foi por isso? Foi, porque ele caiu, ele vai cair de novo, a gente tem que fazer uma intervenção, é como eu falei no câncer, você tem que extirpar aquele câncer no começo, você tem que fazer alguma coisa que faça com que ele não volte a cair. Caindo, não tem esse osso bom que resista a várias quedas. Ah, não, doutor, foi porque ele de noite ele vai urinar e às vezes escorrega na urina, ele tem um problema de bexiga baixa ou ele tem um problema na próstata que faz com que ele perca a urina no caminho do banheiro. Quando dá vontade, ele tem que sair correndo, às vezes não dá tempo e ele escorregou. Ou ele levantou vexado para ir no banheiro, ficou tonto no meio do caminho, escorregou e caiu. Mas doutor, não foi nada não, foi só uma quedinha. Não, uma quedinha, ela está dizendo que você vai cair de novo, que você dessa quedinha você vai ter problemas com a mobilidade e que se você não identificar, você só passar a pomadinha para cicatrizar o arranhão, você não parar para refletir o que aconteceu no evento queda, você vai cair de novo. Não, doutor, realmente ele vinha, ele já andava meio desequilibrado, às vezes até ele meio que escurecia a vista, ele tinha, quando levanta a vista escurece, às vezes quando ele almoça, que levanta da mesa do almoço, a vista escurece, ele quase que cai. Então isso provavelmente ele está tendo algum problema de hipotensão ortostática, a pressão tá caindo. Às vezes é um medicamento que alguém orientou, um antigripal, tá tendo muita gripe, o paciente toma esses antigripais que vendem na farmácia, eles têm medicamentos que induzem quedas, alguns antihistamínicos, e o paciente caiu, ninguém sabe por quê. Olha quantas causas a gente não vai ter. Tem que identificar o mecanismo de queda, a cinemática da queda, como é que aconteceu, é o mais importante. E subvalorizar, Marcos, você me perguntou como é que a gente pode prevenir. Todo mundo sabe aquela história de tirar tapete, de quem acompanha aqui nossos programas, sabe que tem que colocar os móveis encostado na parede, que tem que tirar batente dentro de casa, colocar corrimão, adaptar o banheiro, tem que fazer essas medidas externas, mas a gente tem que entender o que é que o paciente tem que facilita ele cair. É o músculo da perna que é fraco, ele tem sarcopenia, ele tem pouca força, pouco equilíbrio, ou são algum desses outros problemas, tomou um medicamento, tá com algum problema na urina, algum problema de tontura, um desequilíbrio que seja qualquer, que está fazendo ele cair, aí a gente vai fazer uma intervenção, é o que a gente chama de check-up da queda. Vamos ver por que ele caiu, identificar os riscos e tirar um por um, para que ele não possa. Às vezes o paciente nem percebe a importância do que a gente tirou de fator de risco dele. A gente ajeitou um equilíbrio, tirou um remédio aqui e acolá, mas ele não caiu. Eu sempre digo a meus pacientes, muitos pacientes que já são acompanhados há mais de 10 anos, 5 anos, e aí eles falam, doutor, estou tão bem, tá? Eu digo, mas nesses 10 anos, quantas vezes você passou perto de um hospital porque caiu, por exemplo? Quantas fraturas você sofreu? Não, é porque você vem regularmente, você vai identificando algumas coisas, não só nas quedas, vai identificando em vários aspectos da saúde do idoso, fazendo intervenções, muitas vezes intervenções que você não tem nem, como é o tratamento da osteoporose. Você toma um remédio para uma doença que não dá dor. A dor só dá quando o paciente fratura. Então você já vai protegendo o osso dele ali, para se um dia ele vier a cair, pelo menos o osso dele está íntegro. O osso dele está mais resistente a uma fratura. Então, nesse sentido que a prevenção de quedas, foi aí, eu acho que mais de um mês, né, falando sobre essa queda de Lula, as intervenções e tal. E isso foi aí teve Agnaldo Raiol, que faleceu de uma queda, né? Teve um outro famoso, que eu não tô lembrado bem, que também sofreu uma queda e fraturou. Então, a gente já falava isso há muitos anos aqui, mas esses 2 últimos meses foram bastante contundentes na importância do risco de uma queda. Eu digo sempre a meus pacientes, queda no idoso
é tão grave ou mais do que um câncer, do que um infarto, do que um AVC, porque ela deixa sequelas. Ela diz que vai acontecer de novo. Quando o paciente infarta, tem um AVC, a gente faz medicamento para ele não ter de novo. Por exemplo, AS. Faz medicamento para que é o AS? É para evitar que o paciente tenha outro infarto, evitar que o paciente. Porque ele vai ter. O paciente que teve uma vez, ele tem um risco muito maior de ter. Então, uma queda é nessa mesma linha. Por mais que seja uma quedinha. Não existe um infartinho. Não existe um câncerzinho, né? Existe câncer, existe infarto e existe queda também. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte coloca: uma queda que bata a cabeça no chão ainda é pior para o idoso, porque o cérebro do ser humano idoso vai murchando com o passar dos anos. Está correto isso? Não é que... o cérebro está correto. O cérebro, quando a gente envelhece, ele diminui o tamanho, diminui o peso, diminui a sua circulação, diminui a quantidade de neurotransmissores. O idoso tem algumas alterações que, consequentemente, vão trazer para ele uma lentificação na capacidade de raciocínio, vai trazer para ele um risco maior de ter problemas na cognição, mas uma queda no idoso com que bate a cabeça, ela não é só sensível também por isso, ela é sensível porque o osso do crânio ele é mais vulnerável, então o risco de fraturar esse osso é maior. Ele tem um risco maior de sangramento, o cérebro chacoalha, muitas vezes o paciente toma um remédio que a gente diz afina o sangue, né? Mas ele é antiagregante, ele deixa o sangue com a capacidade de coagular menor, agregante ou anticoagulante, e aumenta o risco de sangramento. Então o idoso ele tem um risco maior de sangrar a cabeça porque o crânio é um osso menos denso, menos rígido, menos duro, e ele tem um risco de fraturar maior. Além do que a gente chama de hematoma subdural, o cérebro dele, como aconteceu quando o presidente, sangrou uma artéria, sangrou uma veia lá na meninge dele, e essa veia deixou pingando ali um sangue, ficou gotejando, e é tanto que foi necessário embolizar essa artéria, essa veia, o vaso que ficou sangrando. Então, sim, uma contusão no crânio em qualquer pessoa já é grave, numa pessoa idosa é muito mais grave. Por isso que idoso que bateu cabeça é obrigatório uma tomografia. Às vezes a gente vai, não ficou, só ficou um calo, ficou só um pouquinho roxo, ele não vomitou, ele não teve nada, mas o problema é que o cérebro ele é mais vulnerável e ele pode sim fazer uma hemorragia, um hematoma subdural, uma fratura no crânio, e isso é gravíssimo. A gente tem que correr para o hospital, fazer uma tomografia, por mais leve que seja, considerado um TCE, um traumatismo craniano encefálico, leve, moderado, intenso, mas é TCE, traumatismo craniano, e requer um exame de imagem que avalie o cérebro também, para que a gente, no caso de emergência, uma tomografia. Doutor Belício, tem uns 50 anos, sofri uma queda de rede e bati as costas no chão. Na hora não senti nada. No outro dia deu infecção no pulmão, quando tossi saiu sangue e agora estou bem, terminando o tratamento. E aí? Na maioria das vezes, a infecção é que leva à queda, né? O paciente idoso, ele tem, nesse caso, 58 anos, não é o caso, mas eu vou trazer aqui para a área da geriatria. O paciente idoso, ele quando faz uma infecção, Marcos, ele não faz logo febre, não dá aqueles sintomas que adulto jovem tem, né? Os sintomas da própria doença. É uma infecção no pulmão, ele começa a tossir, ele tem coriza, ele tem secreção, ele faz febre. O paciente idoso, muitas vezes, ele inicia o quadro perdendo a mobilidade, sofrendo uma queda, delirando. E aí as atenções todas são voltadas para a queda, e de repente o indivíduo idoso, a gente vai colher melhor a história, a família diz, não, ele vinha meio esmorecido, vinha fraco, e hoje apareceu febre. Então, o que pode ter acontecido, se é que não veio a ter uma fratura, alguma coisa que ele tenha que ter ficado imóvel, alguma coisa que afetou diretamente o pulmão, que é mais raro, provavelmente esse paciente já tinha a infecção
E o evento queda foi um sinal da infecção. Eles perdem a mobilidade. O idoso, quando tem infecção, ele trava, ele não consegue andar, ele fica muito desequilibrado, ele delira, ele fica sonolento. Aí depois vem a febre, depois vem o sintoma da própria doença, no caso de uma infecção no pulmão, a tosse com expectoração. Então, isso é bastante comum. O paciente que caiu, logo depois apareceu febre, algum sintoma, muito provavelmente a síndrome infecciosa foi o que levou à queda. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Se uma pessoa já velha, né, que já teve AVC e vai se operar, tem perigo de morrer? É minha mãe que caiu vai se operar. Se operar de que ela disse? Não falou aqui. Não. Tem. Se a gente for pensar, uma pessoa, independentemente de doenças que ela tem um risco de uma cirurgia. Mas uma pessoa idosa que tem comorbidades, no caso dela, um AVC, não é isso? Tem um AVC, é um risco que tem que ser calculado. Todo paciente idoso, ele tem um risco a ser calculado. Existem algumas escalas, alguns scores, algumas formas de você trazer isso para a matemática, deixar ele com risco X ou Y. A gente junta inúmeras variáveis. Geralmente é o cardiologista que faz esse risco, mas a gente também da nossa parecer, a gente faz uma avaliação também pré-operatória, não aquele pré-operatório clássico que o cardiologista faz, mas a gente faz a nossa avaliação. O idoso que tem comorbidades, ele tem um risco um pouco maior do que uma pessoa que não tem comorbidades. Entretanto, existem inúmeros idosos, vários idosos que são saudáveis e eles são muito idosos e às vezes a família ou às vezes um profissional, eles tendem a negar aliás, contraindicar o procedimento simplesmente pela idade. E não é bem assim. Eu sempre digo que tem pacientes que têm 60 anos e têm doenças ou idade física de pessoas de 90, 100 anos. E tem pessoas com 100 anos ou 90 anos que têm saúde de gente de 40, de 50. Então a idade não quer dizer muita coisa. Agora, se ele tem muita idade, tem uma doença cardíaca grave, teve um AVC, tem um rim que faz hemodiálise, o risco dele fazer o procedimento tem que ser pesado com o benefício da cirurgia. Lógico que tem cirurgia de emergência que não dá para pesar esse risco. Mas se é uma cirurgia eletiva, se o risco da cirurgia vai trazer mais benefício, vai trazer... O risco é maior do que o benefício da cirurgia, então a gente tem que tentar orientar a família sobre esse risco. Mas vivemos em tempos o contrário. Há bem pouco tempo atrás a idade era assim o fator limitante. Hoje os idosos têm muito mais vida, têm muito mais saúde, eles vivem mais, eles têm mais independência e o futuro que se aproxima, aí é que vamos ter mais idosos com longevidade, com mais independência, fazendo coisas que gente nova não faz. Então a gente vai ter muito menos contraindicações de cirurgias por causa da idade. Cair da rede, o armador torou, é perigoso? No caso, o armador torou e ela caiu da rede. É o contrário, né? Olha, Marcos, pergunta excelente. Eu queria sempre responder uma pergunta dessa e hoje foi bastante importante. Vai ser bastante importante. Nós aqui no Siridó, aqui no interior do sertão, a gente tem o costume de dormir de rede, né? E as diretrizes, os guidelines que saem, as recomendações de prevenção de queda, prevenção de queda internacionais, ultimamente a Organização Mundial de Saúde lançou uma orientação sobre risco de queda. E quem dorme de rede somos nós, né? Não tem, logicamente, uma recomendação internacional. Mas a gente, na prática, a gente vê muito isso acontecer, idoso cair de rede. Ou ele não abre a rede bem quando vai sentar, cai, fratura o quadril. Ou a rede dele é baixa demais, quando ele vai levantar ele fica tonto e cai. Ou a rede dele é alta demais, quando ele vai descer ele cai. Ou ele não tem o cuidado. Lembre-se que idoso não enxerga bem, na maioria das vezes. Idoso tem pouca habilidade
coordenação motora. Então, quando ele vai colocar o punho da rede no torno, tem que ter essa lembrança, tem que checar tudo, porque o osso dele é mais fraco, ele vai cair e vai fraturar. Então, Alexandre andou caindo aí com... Desse jeito. Também, Alexandre Costa? Foi, não tomei esse cuidado. Cai, se a gente não tiver... Agora, essa semana, ontem, eu fui olhar os tornos lá da minha casa. Quando eu olhei, tinha um torno já quase partindo. Troquei o torno, né? A gente tem que lembrar que fica ali a rede balançando e o torno, se não for aqueles tornos que eu tenho lá no sítio, que é um torno de ferreiro, aqueles, mas não, é muito comum ter esse tipo de queda em rede, e principalmente o idoso que tem pouca visão, tem um déficit visual, idoso que tem déficit na coordenação motora, ele tem que ter cuidado. Qual é o cuidado? Vai deitar, tem que sempre abrir a rede. Se não tivesse lembrando de abrir a rede, coloque um pau daqueles que deixa a rede aberta. Pronto, não tem perigo. A altura da rede, no joelho, nem é muito alto nem muito baixa. Tem que ser uma altura. As famílias têm a ideia, não, a redinha baixa, porque se ele cair, mas ele pode cair quando fosse levantar, que o impulso é maior, ele pode cair. E a checagem, né, no torto, né? Tem que dar uma olhada vez por outra. E tem que ter cuidado. Toda vida que for armar a rede, tem que ter cuidado. A família é bom dar uma checada, que às vezes tem um punho que é bem mais grosso no cabo no torno, né? Não sei se você já... fica só a pontinha, como você disse, tem que ter cuidado. É muito comum quedas de rede. Essas, inclusive, aqui no nosso sertão, a gente sempre tem. E muitas vezes comum por esse... no caso e perigoso? Comum e perigoso. Fratura de bacia, queda de rede é fratura de bacia. É fratura desses ossos do quadril dos quartos, né? Quando não, fratura a coluna vertebral, a microfratura de coluna vertebral. Também é bem comum isso acontecer. Eu sempre quis responder uma pergunta nesse sentido, assim, ficar imaginando vez por outra, não lembrar de trazer, nem havia a pergunta. Muito cuidado com rede, não é para eles deixar de dormir na rede, né? A gente adaptar a rede. Mas olha só, aqui vários ouvintes aqui se identificando com essa questão da queda de rede, né? João Medeiros disse que já caiu da rede, dói demais, né? Nossa amiga Mariazinha disse que caiu da rede também, né? Bateu as costas e deu infecção no pulmão. Você veja quanto é perigoso, viu? Então tem que ter cuidado no armador. Toda aí, semana né? tem queda de rede lá no consultório. Toda semana. E queda de criança na cama, é perigoso também? Vixe, aí o osso da criança eu já não entendo tanto, mas queda de criança, o osso da criança ele é melhor. E a criança, assim, é adaptada à natureza para sofrer quedas e não fraturar, porque ela cai muito, né? Então é perigoso bater, qualquer pessoa, caiu, bateu a cabeça, é perigoso. Então, diante de uma situação de queda, qual é a primeira coisa que a pessoa deve fazer? Observar se a pessoa tem condição de se levantar sozinha, se está com dor, chamar o pronto-socorro, chamar o serviço de saúde. A pessoa não, já levantou, mas não perdeu o foco de identificar da hora como é que foi, porque às vezes o paciente não esquece depois que ele começar a sangrar o cérebro, ele não vai lembrar. Ou depois que ele acordar, ele pode não lembrar, é um paciente com demência. Como é que foi? Imagine, olha, observe. Ele vinha, está aqui a sandália solta, provavelmente ele tropeçou na sandália. Não, ele caiu no banheiro, tá aqui o piso, tá com o banheiro, ele tá ensaboado. Eu vi aqui que ele não... o meu banheiro não tem ainda aquelas barras de apoio. Não, meu pai vinha tonto, ele vinha com algum problema na visão, ele já tinha acontecido isso, porque tropeçou, ele tá com as pernas fracas, ele tá... Identificar por que é que ele caiu. E aí, tratar, logicamente, aquilo que foi a consequência imediata, tratar um ferimento, se for o caso, um corte, uma fratura, fazer remédio para dor, mas lembrar que esse idoso vai cair novamente. Então, os primeiros cuidados é observar. Depois, identificar essas causas de fatores intrínsecos, levar para uma avaliação para ver o que é que ele tem risco de cair. Do mesmo jeito que você leva para prevenir infarto, do mesmo jeito que você leva para prevenir câncer, você tem que levar para prevenir queda também. E tem os fatores ambientais, né, que a gente diz que ele andar em lugar plano, evitar piso irregular, evitar estar se abaixando, evitar andar em piso escorregadio, evitar andar em piso molhado, ter aquela estrutura simples de adaptação, chumbar 2 barras de ferro no banheiro ou botar um tamborete para ele tomar banho, quebrar o piso do banheiro, se for aquela cerâmica lisa ou aquele cimento
mais liso, quebrar, fazer um piso antiderrapante, nem que seja caspento, pode ser a cerâmica, pode ser com cimento também, caspento, tirar os móveis do meio da casa, deixar o vão livre, né, como dizemos aqui. Se tiver batente, ou transformar em rampa, ou colocar corrimão, a casa não pode ter tanto obstáculo. E várias outras medidas que devem ser colocadas. Existe um site chamado Casa Segura, né? Você coloca aí na Casa Segura. Casa Segura. Coloca Casa Segura no Google que você vai achar. E lá é um site bem interessante, é da Abrasco. Você coloca no quarto, aí ele mostra lá o que é interessante. O interruptor, a iluminação tem que ficar na altura do idoso, porque quando ele for levantar, ele liga a luz. Se ficar o interruptor longe, ele vai levantar no escuro, ele vai mostrar no banheiro o que é que tem que ser feito, até a fechadura, como é que tem que ser, a porta. Então, casa segura. A casa do idoso, ela tem que ser segura. Não precisa ser bonita, não. Pode ter as duas coisas, mas se tiver que optar, prefiro a segurança. Prefiro o piso caspento com cimento troiado do que uma cerâmica linda, brilhosa, um porcelanato que escorrega e faça ele cair. Aqui no nosso Instagram, o ouvinte pergunta o seguinte: vou passar o veraneio fora e não sei se levo meu pai ou deixo com a cuidadora aqui em Caicó. O que é que eu faço? Boa pergunta. Se tiver Alzheimer, na verdade, nos dois casos tem que levar. É mais interessante socializar esse paciente. Mas se é um paciente que tem Alzheimer, a ida dele para Natal vai ser, para o veraneio, não sei se é em Natal, vai ser pior do que ele ficar, porque os pacientes que têm Alzheimer, eles desorientam quando eles saem da rotina deles. Então, quando eles viajam, eles ficam muito desorientados, e aí demora um dia, 2 para eles começarem a se localizar, às vezes até demora mais. Então, tem que pesar esse risco-benefício. Se a cuidadora for, as pessoas que cuidam dele, souber dar os remédios, souber direitinho, souber que isso vai acontecer, saber lidar nesse primeiro, segundo dia, é interessante levar. Quantos veraneios será que ele vai poder ir daqui para frente, né? Tem que pensar nisso, aproveitar os outros momentos. Mas, por outro lado, tem essa questão da rotina dele. Tem alguns que realmente a gente já teve experiências de levar, as famílias levam, e é assim, uma viagem curta, perto da viagem ainda nessa desorientação dele. Daqui que ele volta ao normal, é o tempo de acabar a viagem. Mas eu recomendo sempre as pessoas socializarem. Ele não tem a memória, mas ele tem sentimento, fazer afetos, fazer interação, e eu sempre digo aí, lembrando trazendo a saudade do meu velho pai, que eu queria tanto tá cuidando dele, né? Então eu sempre digo, aproveite que a vida passa, e passa rápido. Sofreu uma queda de rede que até hoje sente sequelas. Fiquei até sem voz no dia. Nossa amiga Nazaré, lá de Jardim Seridó. É mais uma vítima da queda de rede, né? Mandar um abraço para minha amiga Nazaré. Flamenguista das boas, né? Flamenguista das boas. Não sei se ela já foi morar em Itajá, mas parece que ela ia morar em Itajá. Ia morar em Itajá? Ou era a mãe dela que ia morar em Itajá, era alguma coisa assim. Mas, não estou dizendo que rede é um risco, não. Os idosos caem muito em cama também. Transtorno do sono, eles rolam e caem da cama, se não botar uma gradezinha para aqueles que têm transtorno do sono, de ficar conversando, sonambulismo, de ficar se debatendo. Os idosos também, quando levantam da cama, eles têm risco de cair. Tem vários riscos também nas camas. O problema não é a rede, a questão é o cuidado que a gente tem que ter nos pacientes idosos, principalmente, que as quedas da rede são muito intensas, são muito assim, arriscadas para uma fratura. Eles têm que redobrar o cuidado, porque necessita de mais, assim, não tem a cama, ela tá no chão já, né? A rede, você vai ter uma altura para você cair, então você se coloca em risco. Então, dizer a minha amiga Nazaré aí que na próxima tenha cuidado, trocar sempre a rede de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, aquele paciente que vive muito na rede, uma rede ela pode rasgar, às vezes a pessoa tem uma rede velha, não, porque ele gosta dessa rede, tem o risco de rasgar, tem o risco de romper o turno, mas em qualquer faixa etária, Marcos, rede, cama, a gente tem que ter
cuidado, mas queda de rede é mais contundente. Não estou dizendo que as pessoas saiam da cama para ir para. Saiam da rede para ir para a cama para evitar queda, não. É mais fácil adaptar a rede, o risco é muito menor, senão ele vai ter insônia e vai ser pior. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Oi, Marcos Dantas, bom dia, é Carmen, aqui de Cruzeiro, da prima do Dr. Belício. E ele que eu mandei dizer que a única maneira é botar um colchão debaixo da rede para evitar o impacto da queda. Diga ele que eu estou mandando lembrança para todos e um cheiro bem grande no meu cachinho de ouro. Abraço e fiquem com Deus. Sim, diga ele que eu também já caí uma queda de rede. A rede estava baixa, mas o impacto da queda foi grande, viu? Acho que é a nossa amiga Carmen de Cruzeta, é isso? Mandar um abraço para a prima Carmen aí, lá em Cruzeta. Não, boa pontuação, Carmen. Será que colocar um colchão debaixo da rede facilita? Não, aumenta o risco, ele tropeça no colchão, né? Então, a não ser que seja um tatame, você coloca um tatame, um piso emborrachado ali, numa largura quase que assim do cômodo dele, talvez diminua o impacto, mas a gente não tem evidência de que isso vai diminuir risco de queda, não. Teoricamente, sim, se ele cair, o impacto pode ser menor, mas a gente tem, os Estados Unidos têm uma experiência de usar protetores de quadril em pacientes idosos, e isso não diminuiu muito o impacto, não diminuiu muito o risco de fraturas. Coloca só um protetor aqui no quadril em pacientes idosos, e isso não diminuiu tanto o impacto da fratura. O que a gente tem que evitar mesmo é a queda, não é amortecer a queda, não. Então, seria interessante se funcionasse, mas a gente tem evidência de colocar o colchão debaixo da cama ou qualquer outro obstáculo pode facilitar mais ainda a queda. Pergunta interessante, muita gente pode pensar isso. Muito bem, Luiz, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu que agradeço. Próxima semana será o último programa, né, do final do ano. Se eu não vier, já quero deixar aqui o meu desejo de Feliz Natal, um 2025 muito próspero, de muita saúde, muita paz para todos nós, para todos os nossos ouvintes. Agradecer esse ano a toda a paciência, a todas as perguntas que foram bastante interessantes, que nos ajudam muito a fazer o programa. Afinal, a gente está aqui para tirar dúvida dos ouvintes também, trazer alguns temas de relevância, mas fundamentalmente tirar a dúvida dos ouvintes. Se o ouvinte não participa, não pergunta, por mais que a pergunta dele ele ache que não tem importância, mas você veja que tiveram várias perguntas que as pessoas a gente pensa que não tem, mas tem uma importância. Essa do colchão na rede, essa do colchão debaixo da rede, aquela do torno, né? Da queda de rede, rendeu bastante. Então, agradecer a todas as perguntas, os ouvintes, agradecer o espaço aqui na Rádio Rural, mais um ano de parceria, aí já se vão quase 15 anos de parceria, né? Saiu dos 10 anos, vai para os 15 anos de parceria, seja aqui, seja lá na Rádio Rural FM, mas um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que Deus possa nos abençoar mais arriscado, que terça-feira eu esteja aqui de novo. 7h50, já eu volto com mais informações aqui no nosso Panorama.